noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande a gente estar aqui de volta, né? Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente é extremamente bem recebido e a gente sempre, na nossa casa, recebe muita ajuda da casa de vocês. Para quem não sabe, né? Porque tem gente que não sabe que a gente recebe ajuda de vocês lá. Quando a gente tem uma atividade, que é a atividade do banho fraterno, que acontece a cada 2 meses, né? No terceiro domingo do mês. E a gente recebe ajuda, né? Pessoas que levam daqui do centro, arrumam biscoitos, creme dental, né? A esposa de Carlos e umas amigas que eu não sei quem é, mas através de Adriana eu agradeço, né? A gente está agradecendo porque a gente recebe essa coisa que às vezes a gente nem sabe, né, que acontece. Divulgue esse trabalho para o pessoal. Muita gente esse trabalho, eu divulguei aqui, não foi? Na última vez que eu fiz uma palestra, esse trabalho a gente chama de banho fraterno. Inclusive nesse último banho eu não estava presente, Carlos puxou minhas orelhas, eu disse porque não dava, eu estava com meu filho. E com ele, ou eu olho para ele, ou eu dou banho em alguém, né? Não dá para fazer as duas coisas. Esse é um trabalho que a gente faz, que é relacionado às pessoas em situação de rua. A gente corta o cabelo, corta a unha, faz curativo das feridas, dá sempre uma roupa limpa, com bermuda, cueca, camisa, oferece salada fluidificada, oferece passe para aqueles que querem receber passes, né? Carlos, como é passe, foi lá e vai lá. Eu sei, depois que entra naquela sala de passe, não sai mais, né? Então a gente dá passe, eles saem de lá renovados. Quando a gente vê aquela foto do antes e do depois, né, eles realmente saem de lá renovados. E se a gente tem a pretensão de achar que vai dar banho em alguém, vai cortar o cabelo de alguém, vai cuidar de alguém, tirem essa pretensão, porque quem recebe o banho somos nós. Quando termina a tarefa, a gente está em um estado de paz, de harmonia tão grande, de alegria interior tão grande, por ter passado uma manhã, né, trabalhando e fazendo o nosso melhor. Em geral, a gente começa às 6h30 da manhã, já fazendo a salada de frutas, porque essa tarefa ela é interrelacionada com a outra tarefa que acontece no nosso centro, todos os domingos pela manhã, que é o pão fraterno. A gente tem essa tarefa há mais de 8 anos, a gente entrega todos os domingos na área que a gente tem, né, uma área específica, comida para os irmãos de rua, em situação de rua. Pão, leite, munguzá, coisas que eles possam bem quentinho para que eles possam se aquecer e ter alimentação. Então a gente já tem uma relação de afeto com essas pessoas, elas já nos conhecem, então a gente passa nesse dia avisando a turma que vai pro pão, já dizendo, olha, hoje tem banho, aí eles já vão, mas muitos já sacaram, lógico, percebem o movimento, e tem gente que dorme na porta do nosso centro. Quando a gente chega de manhã cedinho lá, já tem gente lá dormindo com papelão, esperando para tomar o banho fraterno. Então sintam-se todos convidados, né? Será uma alegria muito grande recebê-los, é uma tarefa que a gente recebe gente de todos os lugares, de vários centros, de vários lugares, pessoas que não são espíritas, pessoas católicas, evangélicas, pessoas de todo tipo que conhecem a tarefa e dizem assim, eu quero ir, chegam lá e fazem o trabalho. É preciso ficar o tempo inteiro, das 6h30 da manhã até o 12h30, que é mais ou menos quando a gente termina de estar lavando as cadeiras e vai fazer a avaliação do trabalho? Não. Você só precisa ter se harmonizado na noite anterior, né? Não pode ter saído, feito alguma farra, alguma coisa desse tipo. Você vai estar numa tarefa que, querendo ou não, você vai estar doando fluidos o tempo inteiro, né? Ali naquela tarefa, junto com aquelas pessoas, é uma troca energética. Então a gente pede que haja resguardo do seu noite normal, uma noite de sono normal. Ao acordar, quem é espírita faz geralmente suas preces e tudo mais, mas quando chega no centro, a gente tem sempre o evangelho, a pessoa lê a leitura que ficou ali, faz sua prece e vai procurar o lugar que vai trabalhar. Não é assim que funciona? E aí cada um vai se identificando. Eu quero entregar as bermudas, outras não quero entregar o shampoo, outros não quero dar banho nas crianças, outros não quero cortar as unhas. E assim cada um vai se adequando num lugar que se sente à vontade. Então sintam-se todos convidados, tá certo? É uma tarefa que em média a gente atende, quando atende poucas pessoas a gente atende 89, 90, mas já chegou tarefa de a gente atender quase 130 pessoas, então é muita gente, né? E ela tem uma disciplina, tem um organograma, um direcionamento, porque se não for assim, não funciona. A gente está lidando com pessoas que têm às vezes crimes,
que são pessoas que são usuários de drogas, passaram a noite inteira usando drogas, mas a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Ao contrário, a gente sempre recebe deles muito carinho e muita gratidão. Eles saem de lá extremamente felizes e a gente também fica extremamente feliz de perceber esse movimento deles. Tá certo? E onde fica? É onde fica. Centro Espírita Casa do Caminho, fica ali na rua Marquês de Amorim, número 83. É aqui na Boa Vista. Quem passar pela frente do Colégio Salesiano e pela Sorveteria de Sabor, primeira rua à esquerda. Fica colada na casa da Efigênios e em frente à Casa do Estudante de Sanharó. Tá? Então, pronto, já estou devidamente apresentada. Já apresentei a tarefa do centro. E agora a gente vai falar um pouquinho de uma... Bem, agora não vai ter agora, né? Então não vai ter em agosto, vai ter em setembro. Porque a gente tem que ter tempo para arrecadar roupa, gente. É muita roupa que a gente precisa ter, né? Porque a gente também compra. Tem gente que vai para Caruaru e compra o short, porque é muito bom. Eles gostam de receber uma roupa nova, né? Quem não gosta de receber roupa nova? Escolher a sua roupa, a gente permite que isso aconteça dentro da medida do possível, né? Porque às vezes eles querem trocar e briga e a gente tem que ter um pulso de disciplina, senão as coisas ficam meio desarmadas. Então é sempre um mês sim, um mês não. E é sempre no terceiro domingo de cada mês, tá? Porque no último domingo do mês a gente tem a visitação da Miroeira. Então é sempre no terceiro domingo de cada mês, tá bom? Sintam-se todos convidados a tomar banho com a gente lá na Casa do Caminho, que é literalmente a gente toma um banho fluido, tá? Bem, o meu desafio hoje é um desafio bastante grande. Quando eu digo que é um desafio bastante grande, porque eu vou falar sobre suicídio, né? E falar sobre suicídio é algo assim que eu tenho estudado muito, né? Porque dentro da doutrina espírita a gente percebe que existe um movimento pela vida sempre. Nós que somos espíritas sabemos que não existe morte, só existe vida. E quem já leu Memórias de um Suicida ou qualquer livro de André Luiz sabe que um suicida ele sofre muito, né? Por quê? Porque ele tirou a própria vida e dependendo do contexto ele sofre muito. Então a gente vai falar de um assunto que é um assunto desafiador. E eu vou falar do lugar de mãe, do lugar de educadora, do lugar de estudante de psicologia, do lugar de consteladora familiar. Eu vou falar do lugar de espírita e de cristã, tá? Tudo isso junto e misturado tem que fazer uma argamassa para eu tentar falar daquilo que eu gostaria que a gente pudesse sair daqui hoje com consciência para a gente fazer. Por quê? Porque às vezes a gente está em casa e o nosso filho está no computador, nossa filha está no computador, e eu estou falando especificamente de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, tá? Alguém pode fazer assim, crianças, sim. Existem crianças que já cometeram suicídio, né? Intencionalmente. Eu faço parte de alguns grupos no Brasil, né? Em que a gente conversa muito sobre isso. As coisas às vezes não são divulgadas, é como a gente diz, é subnotificado, não entra naquela relação de contabilização de mortes, porque o suicídio, além de ser um tabu, ainda é uma marca social de muita dor. Né? Você ser mãe de uma pessoa, ser pai de uma pessoa, ser avô, ser tio de uma pessoa que na flor da idade, ou até mesmo como criança, teve a intenção de, e aí a gente tem que ter todo o cuidado, mas é isso, existe sim crianças, infelizmente existem crianças, pré-adolescentes e adolescentes em grande quantidade, e essa é a estatística que mostra o maior número de pessoas que cometem suicídio no nosso país e no mundo. Pessoas entre 15 e 29 anos, entre 10 e 14. São as maiores estatísticas que existem em relação ao suicídio no nosso país. Falando de maneira em contabilização, o nosso país é o 8º país, infelizmente, nessa relação do suicídio, né? É um país que tem dimensões continentais e que a gente sabe que a gente precisa ficar atento. Foi isso que eu comecei a minha fala assim, a gente precisa ficar atento. Porque durante muito tempo a gente achou que o filho da gente, estando na nossa casa e nas grades do condomínio do nosso prédio, ou indo para a escola e voltando, ele estaria extremamente seguro. E realmente não é isso que faz uma criança estar segura. Não é isso que faz uma criança estar acalmada internamente.
apaziguada dentro do seu coração. Às vezes a criança está lá na sua casa, está num quarto confortável, está numa escola super boa, mas a criança está sofrendo bullying. A criança está num computador e está tendo algum jogo, alguma relação, algum momento em que ela está se relacionando com situações bastante perigosas. Então, quando a gente vem aqui falar sobre suicídio e falar sobre esse cuidado que nós, pais espíritas, devemos ter com os nossos filhos, é exatamente isso. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles estão vivendo numa fase bioquímica que é um boom muito grande. Tem uma mexida hormonal muito grande, uma desestabilização muito grande de humor, né? Por uma questão hormonal, física. E eu chamo a atenção para que a gente não rotule, tá? Durante muito tempo, enquanto educadora em sala de aula, eu senti muita facilidade para que os alunos me procurassem. Eu não sei se é por causa do meu lado maternal, eu sou muito materna mesmo, e eles se sentiam muito vinculados e vinham procurar, e eles sempre diziam muitas coisas assim, tipo, mas meu pai não tem tempo para mim. Teve uma pessoa que disse assim, em um determinado momento, eu assinei a agenda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a agenda vinha sem que o pai reconhecesse que a pessoa não tinha feito a tarefa. E eu dava aula 3 vezes na semana, e eu só fazia repetir que a pessoa estava sem fazer as tarefas, não estava sendo acompanhada. E em um determinado momento eu disse, olha, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu já assinei a sua agenda. Nas três encontros que a gente tem, eu tenho 5 aulas por semana, 3 encontros. E nos 3 encontros você não fez a tarefa e quem é que está acompanhando você? Seu pai, sua mãe, ninguém assinou a agenda. E a pessoa disse assim, olha, eu posso pedir para o meu motorista assinar? Ou a minha babá? Eu, como assim? O seu motorista ou a sua babá? É porque faz mais ou menos uns 2 meses que eu não vejo nem o meu pai, nem a minha mãe. Eles estão viajando, eles estão na Alemanha. Eu parei com aquela informação, olhei para a pessoa e fiquei chocada. Eu disse, quanto tempo? Uns 2 meses tinha. Essa pessoa era do que a gente chama hoje de 6º ano. 6º ano, quem tem filho no 6º ano, quantos anos tem a criança? 10 anos, 11 anos, no máximo 12. No máximo 12. Eu peguei a agenda, muito tranquilamente, e passei a observar essa pessoa de uma maneira diferente. Eu passei a acolher essa pessoa, né? Em vez de estar só reclamando da agenda, eu dizia assim, tem dificuldade? Vem aqui, senta aqui perto de mim. Era uma escola que não se sentava em cadeirinha, se sentava em duplas e trios e tal. Procurei a coordenação, procurei a psicóloga da escola, informei algumas coisas. E passou. Um tempo na frente, terminada a etapa da situação, a gente estava numa reunião e uma determinada pessoa lá, que era mãe, disse assim, eu não tenho tempo não para acompanhar não, eu acompanho as coisas via internet. E aquilo me chamou a atenção. A pessoa, mãe, tinha as feições muito parecidas com a criança. E ao olhar, eu disse, você é mãe de fulana? Sim, sou. Eu digo, eu quero falar com você. Eu esperei muito tempo para falar com você, eu preciso falar com você. A minha diretora sempre disse que era um desafio muito grande ser minha diretora. Ela olhou assim para mim e disse, eu digo, eu vou falar com ela. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, mas eu vou falar com ela. Né? Se a senhora tem 2 minutos sem ser via internet que a gente possa conversar. Eu sei que a senhora tem uma agenda lotada, eu sei que a senhora viaja muito, não é verdade? E ela foi ficando assim surpresa comigo, né? Porque eu disse, mas eu preciso conversar com a senhora. Estou muito preocupada. E eu tinha 2 filhos que estavam sob a minha regência no período daquele. Estou muito preocupada com seus 2 filhos. Muito preocupada mesmo. Eu não sei se a senhora não sabe, mas eu assinei a agenda várias vezes. E me chocou muito o que sua filha me disse. É verdade isso, realmente, que fazia mais de 2 meses que ela não via a senhora? Porque às vezes criança inventa. Então eu fiquei na situação de uma imaginação. Eu não quis acreditar que ela foi ficando assim, diferente. Ela disse, é verdade. Eu disse, a senhora sabe que sua filha, já peguei sua filha chorando várias vezes. Aí ela ficou assim, eu digo,
é preciso a gente colocar algumas coisas na vida da gente como prioridade. O tempo passou, muito tempo passou, muito tempo mesmo, né? E novamente eu me encontrei numa outra situação com essa pessoa e eu não ia esquecer da situação, a filha já era uma moça e tal. Eu entrei na sala, eu tenho uma amiga, né, que é minha amiga desde da adolescência, Andréa. E aí eu disse, nossa, Andréa, como o mundo é engraçado. Ela, o que foi que houve? Eu disse, meu Deus, a gente vai estudar na mesma sala da mãe de uma aluna que me marcou profundamente. O tempo passou, e aí um dia ela chegou pra gente conversando, e não sei o que, uma pessoa boníssima, maravilhosa e tal. Muitas coisas tinham acontecido, muitos anos tinham passado, tudo, mas a imagem que eu tinha na minha cabeça era a menina sem agenda e que estava com a falta da mãe fazendo essa queixa. E ela chegou pra mim e disse assim, eu queria tanto que tu conversasse com a minha filha. Eu disse, ela tá com ideia suicida. E eu sei que você é espírita. Ela nem lembrava de mim. E eu sei que você é espírita, eu vejo por tudo que você fala aqui e tal. Eu queria muito que você conversasse com minha filha, pudesse orientar, dizer alguma coisa. Eu disse, tá bom, tá certo. Eu só você me dizer se ela realmente quiser conversar comigo, porque a gente só pode conversar com alguém que queira conversar com a gente, né? A gente não pode ajudar alguém que não queira ser ajudado. E eu fui conversar, né? Ela sabia que eu sou consteladora, ela disse, será que se ela topar, você constela ela? Eu disse, constelo, não tem problema nenhum, tranquilo. E aí a gente foi conversar e a menina, uma moça hoje, mais de 25 anos, veio conversar comigo. E quando ela botou o olho em cima de mim, né? Tia Claudinha, porque os meninos chamam de tia e me chamam de tia Claudinha. Aí eu disse, oi minha querida, tudo bem? Ela disse, meu Deus do céu, que coisa boa, eu encontrar. E aí foi que a mãe, depois de estar estudando comigo há quase 4 semestres, descobriu que eu já conhecia a filha, então não tinha falado nada. E aí fui conversando e tal, e a gente conversou muito. E uma das queixas da pessoa era exatamente isso. Eu queria muito ter a atenção do meu pai e da minha mãe. Mas o meu pai e minha mãe achavam que era mais importante eles me darem os bens materiais. E eu sei que a ausência deles, eu entendo o que foi a ausência deles, mas isso é uma falta enorme que existe dentro de mim. Eu sinto falta disso até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu contei essa história? Bem, primeiro, a gente que é pai, que é mãe, a gente não quer que falte absolutamente nada para os nossos filhos. Não é verdade? A gente não quer, pode faltar para a gente, mas a gente não quer que falte nada para os nossos filhos. E às vezes a gente coloca na vida da gente prioridades que não deveriam ser tão prioridades assim. E às vezes os nossos filhos, ainda numa idade muito infantil, uma idade muito de criança, sentem falta do contato amoroso conosco. Essa falta emocionalmente, ela pode trazer muitos transtornos, inclusive a depressão, né? Pela ausência. A depressão é algo que falta bioquimicamente, mas a gente também sabe que as nossas emoções são aquilo que dá a liga entre o pensamento e a nossa ação. E quando a nossa emoção é uma emoção básica e primária de falta, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, o que acontece? Qual é a liga que vai ter entre esse pensamento e essa ação? Uma liga de depressão, uma liga deprimente. Eu vou ter menos vontade de viver, menos brilho no olhar. E essa pessoa estava passando por algumas situações, inclusive essas situações da ideação suicida, porque o suicídio ele não acontece, gente. A pessoa acorda hoje assim, hoje eu vou me matar. Não existe isso. Não é assim que funciona. As pessoas começam primeiro sentindo algo que está faltando nela. Começa com a falta de alguma coisa, se sentindo diferente, né?
Muitas crianças e muitos adolescentes, quando estão nessa fase da descoberta da sexualidade, e muitas das crianças que percebem que estão olhando para pessoas da mesma sexualidade que elas e se percebem assim, ainda existe muita dor e muito sofrimento, ainda existe muito processo de homofobia. E o que é que acontece? Muitos e muitos adolescentes entram num processo de ideação suicida. Por quê? Porque ao declarar a orientação, não vou nem chamar de orientação, o gênero que a pessoa tem, né, sabe que aquilo vai ser motivo muitas vezes de dor e de sofrimento para o pai, para a mãe, para a família. Muitos são os adolescentes que a gente escuta na escuta terapêutica e falam exatamente disso. Eu não vou ser entendido. Eu não vou ser entendida. Eu vou ser motivo de vergonha para meu pai e para minha mãe. Então, um ponto. Acolha. Acolha essa pessoa, escute, né? Não deixe com que essa pessoa se sinta à deriva, na deriva. Então, um ponto muito importante para todos nós adultos que estamos aqui é saber escutar, deixando de lado um padrão que a gente tenha, porque o Cristo ele pede para a gente assim: deixai vir a mim as criancinhas. E ele diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham àqueles que pensam como as crianças. Porque as crianças elas ainda não são imbuídas na cultura pelo preconceito, pelo conceito de alguma coisa. As crianças elas são extremamente, como a gente pode dizer, ingênuas. Um exemplo bobo que às vezes a gente pensa que não, mas as crianças elas estão observando os nossos pais, observando a nós pais como a gente se posiciona diante da vida. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é: seja como for, seu filho, a sua filha, acolha, escute, dê a oportunidade para que ele tenha respeito por você e não medo. Porque o medo é a causa primária, é a emoção primária que faz com que a gente desenvolva qualquer transtorno. Está lá na raiz o medo. Então a gente precisa fazer com que o nosso filho, a nossa filha, ele tenha respeito e não medo de nós, né? Porque se ele tiver medo, acabou a relação. Acabou a relação parental. Não tem relação de parentalidade aí, né? A relação de parentalidade é a relação que acolhe, né? O homem e a mulher que acolhem, seja em que tipo de família a gente tem. As famílias mudaram e a gente precisa entender. E a gente precisa entender isso com os nossos filhos também. Primeiro fato é esse fato. Se o teu filho, tua filha chega na adolescência e vem com todo esse processo, né, dessa questão da homoafetividade, escuta, acolhe, né? Por mais difícil que seja para você desconstruir as suas imagens, as suas crenças, o que você pensa a respeito, acolha. Esse é o primeiro apelo que a gente faz, porque essa é a maior causa dentre os adolescentes que tem ideação suicida. Vários psiquiatras, os mais variados possíveis, dizem que a ideação suicida, da ideação, pensamento, planejamento a consumar, são esses os passos. Daqui até lá, ninguém faz isso num período de menos de 6 meses. Então, se houve uma mudança de comportamento, e a gente precisa ficar atento a isso, se está havendo mudança de comportamento, é um adolescente que é muito vaidoso, né? E de repente fica relaxado, não quer mais saber de cortar cabelo, ou então é aquele adolescente que tem o cabelo grande, mas começou a ficar sem querer tomar banho. Houve mudança de comportamento, chega junto, vai lá ouvir. É um adolescente que eu sempre chamei para evangelização infantil, eu sempre levei para alguma coisa, mas agora é um adolescente que Deus é mico, pai e mãe é mico. Gente, não misturem ser adolescente com ser uma pessoa que está com um processo de depressão, um processo de isolamento. Equivocadamente, a gente colocou uma etiquetazinha, pá, nos adolescentes, chamando eles de aborrecentes, né? E aí eu vou dizer para todos nós, o aborrecente de hoje é igualzinho a você na sua época, só que é um contexto diferente.
ele quer descobrir, ele quer fazer coisas. Talvez ele seja mais ousado porque os tempos são outros. Mas ele tem as mesmas confusões que você tinha, né? Como vai ser a primeira vez do beijo, como vai ser... Eles têm todas as mesmas coisas que nós tivemos um dia. Ou a gente já nasceu grande? A gente já nasceu adulto? Não. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar é olhar para esse adolescente de uma maneira mais leve. E agora eu vou falar de jogos. Eu acho que todo mundo aqui sabe que os adolescentes e as crianças gostam de jogos, né? Jogos online, jogos de todo tipo. Existem muitos jogos e existe uma coisa que eu também descobri com os meus alunos e depois eu fui descobrindo mais e mais, que existe uma web, né? Que não é uma web tão boa, a Deep Web, né? A web onde existe a criminalidade, onde existe tráfico humano, onde existem jogos que ensinam pessoas a, por exemplo, como você se mata. Tá lá, é sério, sim, é sério, né? Existem sites, nem que você chegar lá, bota aí, suicídio sancionado, né? Graças a Deus não morri, fazendo a tradução, vai estar lá. Pessoas que entram em sites para falar assim, eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer, como é que eu faço para me matar? Existem sites que orientam como você fazer, né? Quando a coisa vem para ficção, na Netflix, como foram as 13 razões para se matar, né? Quem já aqui, e outros mais, gente, aquilo está falando da realidade, está falando do bullying, está falando da escola perversa, sim. Eu fico indignada como é que gestores, donos de escolas, às vezes pessoas que estão ali, fecham os olhos para situações que acontecem com crianças e adolescentes dentro de escola. Se seu filho fica resistindo a não querer ir para a escola, observe o que está acontecendo. Observe o que está acontecendo. Algo pode estar acontecendo. Eu vivi, não foi ninguém que viveu, eu vivi com o meu filho. Eu tive que trocar ele de escola por conta da minha vida. E troquei ele de escola e ele sempre estudou na mesma escola. E ao trocá-lo de escola, ele não se acostumava, mudou muita coisa, né? Ele estudava tarde, passou a estudar de manhã, muita coisa. E eu comecei a perceber, ele começou a ficar com um tique nervoso, uma coisa diferente. E eu, o que é que você tem, filho? O que é isso? Por que você está assim? Não, eu não quero ir para essa escola, eu não gosto dessa escola, meu filho. Essa escola boa, olha, não sei o quê. Não, eu não quero ir para essa escola, eu quero voltar para a minha escola. Como é que eu faço para voltar para a minha escola? Não, meu filho, você não vai poder voltar para a sua escola. Só depois, mamãe, esses 2 anos agora, a mamãe vai estar muito cheia de coisas e você vai estudar nessa escola, que é uma boa escola e é perto da nossa casa. De forma alguma, mãe, eu quero voltar para a minha escola. Passou e eu fiquei com aquilo antenada. Você que é educador e você que está ligado na escola, você fica antenado. E ele começou a adoecer. Um dia eu estava de novo, o que está acontecendo com esse menino? Aí eu comecei a vir, aí fui mais cedo, 2 vezes eu fui mais cedo para a escola. Uma vez quando eu cheguei na escola, eu observo de cabo a rabo mesmo, como diz a história, e eu vi que atrás das costas dele estava assim umas marquinhas assim, e eu disse, o que foi isso? Essas costas? Não, nada, mãe. E exatamente no mesmo lugar que ele desenvolveu um tique, que ele agora fica fazendo isso, sabe? Disse, o que é isso que está aqui? Quando eu cheguei em casa, estavam as marquinhas. Alguém apontou o lápis, e apontava muito o lápis e ficava furando ele. Ele é o mais novo da sala, ele só tem tamanho leseira, como eu digo. Né? Ele é grande, mas ele é muito novo para a turma dele, ele é 1 ano adiantado. Então, assim, eu observei, fotografei, o que foi isso? Aí ele falou. Aí eu, nossa, eu não acredito. Eu passei a vida inteira cuidando dos filhos dos outros, né? Mostrando, e eu tô vendo que meu filho está sofrendo isso na escola. Aí quando um dia eu cheguei mais cedo na escola e fiquei observando na aula de educação física. E um garoto grande, maior que ele, bem maior que ele, saiu, deu uns socos nas costas dele. Aí eu não consegui ficar calada. Quando eu vi, deu um grito do lado de cada grade, que eu assustei a moça. Eu digo, ele tá batendo no meu filho, né? Desculpem, mas foi instinto de mãe, né? E aí o menino olhou pra mim assim, correu, e aí depois ele veio abrir, só abriu a porta quando tocou e tal. Eu cheguei e disse, quem é? Não, mãe, quem é? Como é o nome daquele garoto? Você vai me dizer agora. Ou você me diz, ou você me diz,
não tem outra opção. Ele é meu arqui-inimigo. Todos os dias, irmãos, desde que eu entrei aqui na escola, ele diz que não gosta de mim, ele bate em mim. E o meu filho estava ficando como? Triste, adoecido, sem querer ir para a escola. Aí eu fui procurar a coordenação e dizer para ele. E o que é mais agravante para mim isso tudo? Nesse determinado momento, nesse período, ele disse para mim: mãe, eu estou com muita vontade de morrer. Eu disse: como assim vontade de morrer? Tá maluco? Como assim? Você é um jovem? Porque só assim eu não ia mais para essa escola. Aí eu parei e disse: espera aí, calma, que alguma coisa está muito mais séria do que eu imaginava, né? E aí não preciso dizer a vocês como foi o desenrolar da história, né? Eu fui para a escola, direção, psicóloga, psicopedagoga, carta, o que for, pai da criança, meu filho, psicólogo, o que tiver que ser. Porque se a criança está fazendo aquilo, a outra criança me preocupa mais que meu filho. Tá, gente? Eu estou olhando aqui, foi difícil para mim, é difícil para mim, mas o outro me mostra que naquele processo de agressividade dele, ele está mostrando uma lacuna de ausência, e ele está gritando por alguma coisa que está doendo dentro dele, e ele não sabe como fazer a não ser daquela forma. Então eu precisei fazer, fui lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meu filho vive numa família espírita, nasceu numa família espírita, a gente faz orações todos os dias, participa do evangelho, participa e disse a mim: eu queria muito morrer. Se o meu filho não tivesse uma noção, ele sabe que a vida continua, a gente ora todas as noites para o meu pai, ele sabe. Falta de religiosidade, falta de crença também poderia fazer com que ele pudesse, se ele não tivesse essa orientação em casa, ou não tivesse uma mãe tão atenta, eu não sei. Podia ser que isso ficasse uma marca e essa marca fosse crescendo, crescendo. Porque as coisas não acontecem de um dia para outro, não. Elas acontecem e vão acontecendo gradativamente. E aí isso, a gente fez toda a intervenção, e aí foi todo um processo, toda uma mudança pedagógica, todo um plano. E a escola acolheu, cuidou, está cuidando. Ele agora vai para a escola sem nenhum problema. A gente conversou, a mãe do garoto colocou o garoto na psicóloga para ser acompanhado. É uma ferramenta, terapia importante, né? Mas assim, Luca ficou com um tique, não adianta. Por quê? Porque ele sempre estava sendo machucado naquele lugar. A gente está fazendo trabalho, a gente está fazendo... né? Mas eu quero dizer isso porque a gente às vezes acha que acontece na família do outro. Não acontece com a gente. Ah, não, comigo não vai acontecer. E acontece. Eu estou dizendo a vocês que eu sou uma mãe muito atenta, que eu sou educadora, que eu já ouvi a dor de muita gente e que o meu filho passou por um processo recentemente. Então, é importante a gente entender e a gente estar atento ao que as nossas crianças e os nossos jovens dizem enquanto comportamento. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que suicídio e loucura. E é maravilhoso, né? Porque quando a gente vai estudar a ciência atual, o que é que se diz? Que toda pessoa que comete suicídio, 100% tem algum transtorno psiquiátrico. Sou eu que digo, são as pesquisas. 100% tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Transtorno psiquiátrico, na época de Kardec, loucura faz um sentido muito grande, né? O Setembro Amarelo, que acontece desde 2014, ele vem fazendo um papel muito importante para todos nós que somos espíritas. Ele, junto com o CVV, que foi constituído por 3 jovens espíritas, a princípio, e depois outras pessoas se agregaram e aí mudou a filosofia, mas continuou sendo de prevenção à vida, né, para ajudar a pessoa a tirar essa ideação suicida. O que acontece? O CVV faz essa campanha desde 2014. E aí essa campanha foi sendo divulgada como um plano nacional de ação de prevenção ao suicídio. No nosso país, eu disse, é o 8º. A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa se mata. E no mundo, a cada 40 segundos. São 800 mil mortes por ano no mundo e a causa mortes é suicídio. No nosso país, são mais de 11 mil mortes por ano e a causa morte é o suicídio. Sabendo que existe muita coisa que é subnotificada,
bota lá afogamento, intoxicação e foi envenenamento. A pessoa não se afogou, a pessoa se matou. Então, não existe essa coisa de classe social, mas também se fala que muitas vezes nas classes sociais acontecem muitos problemas. Os nossos indígenas, eles têm uma taxa de suicídio 3 vezes maior. 3 vezes maior. Tem um caso de um carajá, de uma tribo, de uma etnia, que são 68 aldeias, e que ele diz, ele de 2012 a 2016 enterrou os 3 filhos de suicídio. Gente, o que está acontecendo? Essas pessoas deveriam ser felizes. Por que elas não são? São jovens, os filhos deles eram jovens, 21, 20 e 24. Uma filha 24 e grávida de 4 meses. O que está acontecendo? O nosso país é a pátria do Evangelho. É um país que respeita a diferença, que respeita as etnias. Pelo menos é isso que é dito. Opa! É isso que é dito. Será que é isso que é vivido? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que se fosse tudo muito bem, obrigado, se as coisas estivessem caminhando dessa forma, a gente não estaria com esse percentual de pessoas indígenas se matando. Indígenas e idosos são as pessoas mais altas no gráfico. Gente, as pessoas idosas têm cometido suicídio em número altíssimo. Sabe por quê? Evangelho. Abandono. Lembra do Evangelho que diz assim, aquela pessoa pega o quartinho mais ralé da casa e joga lá o pai e a mãe. Tem pessoas que não têm feito isso não, têm feito pior. Tem abandonado mesmo. São pais e mães que fizeram a vida inteira algo pelos seus filhos e que hoje, quando precisam na velhice, simplesmente eles são pesados. Incomodam, né? Gente, eu estou falando para uma assembleia espírita que eu sei que não é de anjos. São de espíritos imperfeitos como eu. Eu já tive uma avó que morou comigo, que dava trabalho sim. Dá trabalho, ninguém está dizendo que não dá trabalho não. Mas as pessoas podem e devem ser acolhidas dentro das demandas que elas têm. Então, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando para uma assembleia espírita que tem tanto quanto eu a obrigação de ser um multiplicador da vida. A gente não pode fazer de conta que não aconteceu. A gente precisa entender que a gente tem uma sociedade que está aí, a Organização Mundial de Saúde e o Plano Nacional de Saúde. O nosso país vive índices epidemiológicos. Do mesmo jeito que a dengue é, para quem cuida no Ministério da Saúde, algo muito preocupante, porque o nosso país, que era o país do futuro, está se vendo em situações, às vezes, pelas crises financeiras e econômicas, as pessoas serem arrancadas dos seus sonhos. Mas, infelizmente, a base desses sonhos, aí é que entra o papel da família e aquilo que é valor para a família. A base desses sonhos, na grande maioria das vezes, está alicerçado somente em ter coisas. Os estudantes de medicina, na grande maioria deles, a partir do 6º período, têm transtorno de ansiedade. Porque existe uma competitividade imensa, porque existe uma exigência imensa, porque eles precisam deixar de ter a vida deles, de contato social às vezes, de situações que seriam corriqueiras para um jovem que cada vez mais cedo precisa escolher a sua profissão. Quando passam no SSA e são alunos bons, com 17 anos tem gente fazendo medicina. Eu tenho alunos que com 16 anos estavam no primeiro ano de medicina. Porque eram alunos excelentes e passaram no SSA 1, 2, 3, com 16 anos para fazer 17, estavam fazendo medicina. Então é muito cedo e muita cobrança. A vida mudou sim. A informação é assim acelerada. A superficialidade daquilo que a gente sente, parece que a gente tem a noção fast food. A gente vai ali, pega um pedacinho de amor, aí vai ali e bota um... Como assim?
um soufflé de amizade. Gente, nós precisamos entender que nós somos a sociedade. A gente fica falando da sociedade como se ela estivesse fora daqui. Quem é a sociedade? Somos nós. Se a sociedade está adoecida, significa que as famílias estão adoecidas. Se a nossa família estiver saudável, maravilha, o que é que eu posso fazer por aquela família que não está tão saudável? Existem aqueles que ficam sequelados, que fizeram o ato, mas que não conseguiram se matar. Existe o CVV samaritano, né, que não é mais CVV samaritano faz tempo. Quando eu entrei era CVV samaritano. Aí depois passou a ser CVV. Gente, preste atenção. O CVV está aí, no nosso estado, 188, ligação gratuita. Você pode doar 4 horas por semana para ser voluntário do CVV. Vai lá, faz um curso. Faz um curso, se prepara. Vai lá, 4 horas. Tem gente que tem tempo sobrando, mas fica lamentando em coisas que não sei o que é. A gente pode evitar a morte de alguém. Então o suicídio e a loucura está no nosso evangelho. Cada dia que passa eu fico mais feliz por ser espírita, né? E mais preocupada, às vezes, com algo que eu vou fazer uma volta para a gente entender um pouquinho. Existe um livro chamado Os Mensageiros. Quem já leu Os Mensageiros? Maravilha, né? Existe uma parte do livro Os Mensageiros que eu sou apaixonada por ela, que é a prece de Ismália. Alguém lembra da prece de Ismália? E uma frase do instrutor de André Luiz que é: não existe prece sem resposta. Aniceto diz isso para André Luiz em algum momento do texto. E existe um momento do texto em que a gente percebe claramente que André Luiz vai e fica assustado, porque tem um monte de gente dormindo. E ele olha assim e faz: o que é isso? E de repente a prece é feita e 2 pessoas, apenas 2, estão lembrados dessa parte do texto? Levantam assim, meio que sonâmbulas, assim, meio tateando, sem entender direito o que vão fazer e saem correndo e disparados. Às vezes eu sinto, e perdoem a minha franqueza, que a gente está nessa letargia, meio que dormindo. Não está vendo o que está acontecendo com mais profundidade na nossa sociedade. A gente não está conseguindo enxergar a dor emocional desses jovens que dos 10 aos 14 anos estão aí nos gráficos, se matam porque perderam a vontade de viver. E depois 15 e 29, também outra faixa. Então, gente, quando a gente vive em uma sociedade como essa, em que a gente vê aqueles que deveriam ter toda a vontade de viver, perdendo a vontade de viver, eu me pergunto, enquanto espírita e participante do movimento espírita, onde eu estou errando? Quando os pais perdem os filhos, sofrem muito, esse sofrimento ainda por cima passa para eles lá em cima. Como é teu nome? Ariane. Ariane está dizendo uma coisa que a gente tem como dado de pesquisa. Um suicida afeta no mínimo 7 pessoas. Um suicida afeta 7 pessoas. 7 pessoas que vão ficar emocionalmente abaladas, marcadas, doídas, sofridas. E que lá, no lugar em que ele estiver, do outro lado, que a gente faz lá, mas não sei onde é esse lá. Eu não sei onde é esse lá, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo e esse amigo meu já, né, quando eu conheci, ele já tinha tentado suicídio várias vezes. Eu não sabia. Quando eu conheci, não sabia. Foi lá no centro que eu conheci, levei um choque. Eu estava sentada num daqueles banquinhos ali do lado que tem as palmeiras. Eu levei um choque e eu vi a pessoa passando. Eu digo: o que é isso? Por que eu levei esse choque? Levei um choque, a pessoa entrou, foi lá, depois saiu e passou. Eu tenho umas coisas assim meio, né? E aí quando eu olhei de novo para a pessoa, eu disse assim: o que você estava pensando em fazer antes de vir para cá? Ele parou, olhou pra mim assim, essa pessoa já é meu amigo, tá? Parou, olhou assim pra mim e disse assim: por que você tá fazendo essa pergunta? Eu disse: eu não sei, mas eu só sei que quando você passou por junto de mim eu levei um choque muito grande.
E eu não gostei do choque que eu levei. Aí ele ficou olhando pra mim assim, como que essa mulher é doida, né? Eu não sou doida não, viu? Eu levei um choque. É alguma coisa que a espiritualidade está querendo me dizer, eu não conseguia ainda entender. Só que ele estava assim, vestido. Ó, primeiro o ombro, né? O ombro todo fechado, plexo, tudo fechado assim, né? Bem de peso, de tristeza. Vestido todo de uma cor pesada também. Eu disse, o que é que você tem? Não, não tenho nada. Eu disse, você tem alguma coisa. Você mora aqui perto? Não, eu moro perto, mas não se preocupe não. E foi embora. E disse que foi engraçado que naquele dia, essa pessoa mora num andar bastante alto, e disse assim, que naquele dia saiu perambulando pelo meio da rua, chutando as coisas assim, sem noção, e de repente viu uma porta aberta e deu vontade de entrar. E entrou na nossa casa. Foi para lá para trás, assistiu a um estudo que é de obsessão e desobsessão, passou por mim, me deu choque, né? Então eu não sabia quem era a pessoa, ia perguntar depois. E engraçado, passou. A gente tem reunião na terça-feira. Na terça-feira à noite, quando eu estou no centro, eu vejo a pessoa entrando. Eu digo, não. Aí tem coisa, eu vou descobrir o que é, né? Um choque à toa, não leva choque à toa. Aí eu disse, como é seu nome? Aí a pessoa disse o nome e tal, não sei o que. Seja bem-vinda à nossa casa. A nossa casa é muito pequenininha, todo mundo aqui se conhece, não sei o que e tal. Se você está me devendo um sorvete. Aí ele disse, tá, pelo choque que eu levei. Então tá, a gente começou a conversar. E a gente se tornou amigo. E ele me disse que naquele dia ele tinha saído de casa e o desejo dele era realmente se matar. Ele tinha passado pela frente dos carros andando devagar para ver se era atropelado. Ele tinha feito um bocado de coisa assim. Ele disse, eu cheguei em casa assustado. Meu Deus, eu dei um choque em uma pessoa. E disse que ficou pensando no choque e esqueceu de pensar em qualquer outra coisa. E dormiu, ele disse, e naquele dia eu dormi como eu não dormia há muito tempo. Dormiu, passou domingo, segunda, na terça ele foi lá para o centro e daí começou, foi fazendo tratamento, foi fazendo as coisas. E hoje ele está lá no centro, né? Lava a cadeira, né? Só recebe sopa, faz parte das coisas e sentiu vontade de viver. Então, o que é que eu quero dizer? Às vezes a gente tem os sinais que a espiritualidade dá pra gente. Às vezes é um choque, às vezes é uma pessoa que passa pra gente e a gente olha assim e diz assim, você não tá bem não, confia na tua intuição. Quando você olhar pra alguém, olhar que aquela pessoa tá triste, o que é que você tem? Para um minutinho. A gente tem que ter um atendimento fraterno dentro das casas espíritas preparado. Imagina que chega alguém aqui para fazer um atendimento fraterno e diz assim, eu vou sair daqui agora e vou dar um tiro na minha cabeça. O que é que você vai fazer enquanto atendente fraterno? O que é que você vai fazer enquanto espírita? Orar e dar passe? É importantíssimo. Mas você precisa mostrar a essa pessoa que existe um caminho para ela continuar vivendo. Que existe uma oportunidade para ela continuar vivendo. Porque se a gente não fizer assim, ela vai sair realmente, pode fazer uma besteira. A gente tem que confiar na espiritualidade. Se a espiritualidade mandou a pessoa até aqui, essa pessoa chegou na tua frente para fazer atendimento fraterno com você, você tem que ser uma pessoa preparada para essa escuta terapêutica eficiente. Porque se você não tiver na sua cachola algo eficiente para você, a espiritualidade atuar, como é que você vai dizer alguma coisa? Então a primeira coisa que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, cuidando de pessoas que têm ideação suicida, é fazer essa pergunta. Onde dói? Não é o quanto dói, porque a dor está insuportável. É onde dói. E aí a pessoa vai começar a tirar o novelo de onde dói. E ela vai começar a falar. Porque o que ela está precisando é de alguém que escute a dor dele, sem fazer julgamento. É tudo que ela não precisa, é de julgamento. É tudo que ela não precisa, é você dizer que ela vai para o vale dos suicidas. Ela não está ligando para isso. Aí ela vai para o umbral, ela quer saber de umbral, de inferno, ela não está ligando para isso. Ela não liga mais para a vida. Então, tudo que ela precisa naquele momento é de acolhimento para que você possa ouvir e ela possa falar. Nós, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A gente não pode cruzar os braços. A gente não pode só vestir uma fitinha amarela, colocar uma fitinha amarela na nossa lapela no Setembro Amarelo. Não.
A gente tem que olhar no nosso condomínio. A gente tem que olhar no nosso andar. A gente tem que olhar na nossa família. A gente tem que saber como é que está o nosso filho. A gente vê muita gente em sofrimento e às vezes a gente não tem olhos de ver. Elas estão do nosso lado e a gente não consegue enxergar. E aí quando acontece, a gente diz assim, meu Deus. Tem uma história, que não é uma história, é uma verdade, é uma narrativa. Uma médica, psiquiatra, que cuidava de pessoas que tinham, né, todos os transtornos mentais possíveis e que perdeu o filho pelo suicídio. Ela tem livro escrito aí, quem quiser saber depois procura, porque, né, não sei se de repente. E ela tem um livro escrito, um dos capítulos é assim, eu não consegui enxergar meu filho. Estava aqui, no alcance da vista dela. Ela olhava para os outros, né? O nosso país é um dos países que mais se prescreve fluoxetina. Né? Para quem não sabe o que é fluoxetina, é remédio para depressão. Nosso país é um país depressivo. Muita gente. A depressão é um dos fatores mais altos. A depressão é uma doença, gente. Aspas, aquelas pessoas que dizem assim, deixa de frescura. Não faça isso, não é melhor você falar nada. Reaja. Você é muito fraco, você é muito... Gente, é uma doença. Olhe como uma doença. Permita desconstruir o tabu, né? E olhe como uma doença. Aquela pessoa precisa de qualquer outra coisa, menos você dizer que ela é fraca e que é frescura e que ela não tem força para fazer as coisas. Isso ela já sabe. Isso ela já sente. Ou você acha que ela tem depressão porque ela optou. Eu quero hoje ter depressão, e depressão severa. É claro que não. Quem é que gostaria de ter? Ninguém gostaria de ter. Mas se a gente tem, aí agora eu vou falar mais uma vez como espírito. Espíritas, amai-vos. É assim? Eis a primeira orientação. Espíritas, instruí-vos. Está aí no IBGE, que as pessoas que concordam que o espiritismo é uma religião, é onde existem as pessoas mais instruídas do nosso país. Ok? Então nós somos pessoas instruídas. A própria Joana de Ângeles tem uma obra da série Psicológicas com mais de 21 volumes. E Divaldo com 90 anos trabalhando e psicografando para deixar um manancial, um legado para a gente estudar e fazer algo com isso. Instrução a gente tem de sobra. O que é que está precisando então a gente fazer? Agir, gente. A gente precisa agir. O movimento espírita me traz às vezes essa imagem do movimento que eu falei ainda há pouco, da prece de Ismael. A gente está acordado assim meio tonto e tem muita gente dormindo. Tem muita gente dormindo. Por quê? Existem espíritas que se matam. E você fala certo no atendimento fraterno. A maneira de conduzir, porque eu já passei por isso, assim, de repente, com coincidência, apareceu uma moça que precisava falar comigo, eu tinha dado uma palestra nos Alcoólicos Anônimos, e de repente ela queria porque queria falar comigo. Não é de repente, né? Que bom que foi com você. Então, gente, a gente tem que estar preparado. A gente não sabe o que é que está acontecendo, às vezes, do nosso lado. Então, aqui fica um apelo, né? A gente fica desejoso realmente que cada um que esteja aqui tenha se incomodado com a minha fala, no sentido mais positivo do que o processo de aprendizagem é, segundo Piaget, que a gente tenha se incomodado para sair da zona de conforto. Se incomode mesmo, sai daqui hoje incomodado, né? Dentro do Brasil, a cada 45 minutos, eu fazendo minha palestra, acabando de falar, alguém se matou. E a cada 40 segundos no mundo, alguém se matou. Pois não? Porque os índios têm uma taxa tão alta de Uma das questões da pesquisa, ela aponta que primeiro, a
falta de o processo de aculturação. Eles precisam sair das etnias e das aldeias para se civilizar, e nesse processo muitas vezes a acolhida não é tão boa. Eles vivem uma crise de identidade muito grande. Assim também está sendo na Índia. É o país que mais tem suicídio pelo processo da ocidentalização. Alguém poderia dizer assim, como assim na Índia? Na Índia que tem tanta espiritualidade, gente se matando, né? Por quê? Esse choque cultural. É como se eu tivesse que negar quem eu sou para ser o que o outro me encaixar. Eu não me encaixo. Não existe, né? Durkheim fala do fato social, das moldes, das molduras. A gente quer encaixar. E nessa sociedade líquida que a gente tem uma pressa muito grande, a gente quer impor para o outro aquilo que é valor para mim. E aí, uma outra coisa é a falta de espaço, né? Eles falam da pressão territorial que acontece. Tem várias, gente. Eu fico assustada. Toda vez que eu vou estudar os dados, eles são mais alarmantes e eu fico assustada. Eles se suicidam 3 vezes mais, né? Os indígenas, tá? Principalmente os que são do Tocantins, do Mato Grosso do Sul e do Amazonas. Os Carajás, esqueci, os outros dois, mas são as etnias que mais se matam. Tem aldeias que tem pessoas que em média por ano morrem 60, 70 pessoas. Não morrem, né? Se matam. Morrem, mas se matam, né? Morrem pelo suicídio. Então é muito alto, é alarmante. Então fica aqui o nosso apelo, né? Fica o apelo de quê? Da gente sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é o quê? Prestar atenção. Só isso, 6 coisinhas básicas. Olha para a tua família. Houve mudança de comportamento do adolescente, da criança. Vai lá. A pessoa está passando por algum processo de perder alguma coisa. Os rompimentos, as perdas, a falta de emprego, né? Muitas vezes a gente fica assim, a gente sabe que existem pessoas na nossa família, é uma crise. Não, gente, liga para a pessoa, procura saber onde ela está. Os relacionamentos, eles são cada vez mais artificiais. A gente fala muito pelo toque do celular, mas a gente não olha no olho do outro. Também é outra síndrome que está sendo desenvolvida, né? Do pescoço torto. Não é mentira, não, tá aí. Né? A gente foi evoluindo, ficando em pé, usando o polegar, e agora a gente está fazendo o contrário. Né? É um processo praticamente de evolução. Muita gente aí já com problema na coluna, né? Por conta do tempo que passa. Pessoas que não têm mais alimentação, refeição com seus familiares. Sociabilidade. Nós somos seres humanos sociais, mas não é social via internet, não. Né? É social de tocar, de chegar junto, de abraçar, de acolher. Porque celular, por mais que você possa fazer a filmagem que for, ele não te abraça. Ele não te beija. Né? Ele não diz para você, gente, o que é que está acontecendo com a nossa família? Como é teu almoço de domingo? Ainda existe almoço de domingo na família de vocês? Ainda existe algum almoço em que a família se reúne para cada um deixar o celular desligado e conversar? Tem? Na sua família tem? Massa. Quem mais tem? Olha só. 4 pessoas levantaram, 5 pessoas levantaram o braço. Gente, não é possível que a gente vá para um almoço de família e a gente fique no celular o tempo inteiro. O que é que está faltando? Isso aí é falta. Em psicologia, todo excesso é falta. Né? É falta. Está faltando o que em você? Para que você precise ficar o tempo inteiro no celular. Está faltando o quê? Por que tantas fotos? Parece que o mundo do Facebook, do Instagram, como diz meu filho, é um mundo de conto de fadas. Todo mundo é feliz. Será que é verdade? Então esses dados todos que eu trouxe para vocês nessa noite, eles são mentirosos de pesquisa. Então, tem alguma coisa que não está batendo. Então se tem alguma coisa que não está batendo, fica para mim aqui, essa hora, né, terminando a minha fala, um apelo. Pois não. Fala sobre setembro. Vou falar sobre setembro.
fica o meu apelo. Vamos para Setembrar. Setembrar é um movimento que a gente tem, né? Um evento que a gente tem no dia 30 de setembro. Estava dizendo a Carlos, agora a gente não sabe nem onde é que vai ser, porque a gente teve um problema com o local, mas essa semana a gente ainda vai resolver. A gente vai ter lá Lúcio Maranhão, que é uma pessoa espírita do movimento espírita daqui, não sei se vocês conhecem, né? Uma pessoa maravilhosa. A gente vai ter Nani Mendonça, também, Genani Mendonça, que também é daqui de Pernambuco. A gente ia ter o Vitor, não tem Tenore Rossi, que ele está com a gente sempre. Mas o Vitor adoeceu e precisou cancelar, né, um mês atrás. Esse ano a gente não vai poder ir, a gente ficou, né, correndo atrás. O Setembrar é um evento da nossa casa, na Casa do Caminho, em que a gente faz de prevenção ao suicídio. Né? A gente faz um evento de palestras, de canção, de músicas e todas essas coisas, para que a gente possa se movimentar. Então, e movimentar o movimento espírita, né? A gente traz temas os mais variados possíveis para que essas famílias que estão lá e que vão lá saiam de lá e sejam multiplicadores no Setembrar todo dia, que são eventos que a gente tem ao longo do ano, de ir às escolas fazerem palestras, ir na universidade fazer uma palestra, fazer um evangelho no lar na casa de uma pessoa que perdeu um filho pelo suicídio, uma pessoa que ficou sequelada. Desculpa, eu me emociono, porque faz pouco tempo que eu fui fazer isso. E que tentou, né, e não conseguiu, mas ficou sequelada. E a gente vai lá fazer o evangelho. Ou não vai fazer o evangelho porque a pessoa não quer nem ouvir falar em Deus, mas a gente vai conversar, vai tomar um chá, vai tomar um suco, vai fazer alguma coisa. Então a gente às vezes tem tanto tempo para fazer tanta coisa e fica só na internet. Então existem muitas coisas importantes, né? O CVV tem esse atendimento, né, para as pessoas que têm as famílias que foram suicidas. A gente tem um grupo de WhatsApp chamado Legião de Maria, e nesse grupo já tem 2 anos, ele foi no dia 3 de maio de 2016 que a gente fez esse grupo. A gente tem uma lista imensa de suicidas que a gente ora e daqueles que têm ideação suicida, né? Então são pessoas de todos os credos, que não tem credos nesse grupo, e a gente faz orações, a gente já teve a oportunidade de fazer intervenções e tudo mais. Então, essa mensagem que a gente traz para vocês, né, de pensar que a gente pode realmente trazer brilho no olhar para aqueles que estão sem vontade de viver. E que a gente pode fazer o Setembrar ser Setembrar todo dia. Hoje eu estou fazendo aqui o Setembrar, em pleno julho, tá? Porque eu estou falando na prevenção do suicídio. Existe a prevenção e a pós-venção do suicídio, né? E existe todo um grupo que atende os sequelados suicidas, que tentaram, mas não conseguiram ficar sequelados. Então lembrem sempre, o que é que eu posso fazer? Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Se você tem tempo disponível, fica aqui o apelo. Procure o Centro de Valorização da Vida. Como você vai? CVV. Né? Vai lá, faz um curso, 4 horas semanais, dá o teu tempo para alguém que precisa conversar. Aqui no nosso estado, em 16 estados do Brasil, o CVV é ligação gratuita. Sempre é 188, tá? E é isso, né? Fica aqui para vocês todos o meu abraço, né? O carinho da nossa casa. Sintam-se todos convidados para o nosso Setembrar. Quando estivermos com o cartaz prontinho, a gente pede para a Carla distribuir aqui e falar com vocês. A gente vai estar lá no Cimesp, no nosso stand, vendendo camisas, vendendo plantinhas e coisas mais, porque a gente precisa pagar o auditório, que é caro, seja lá agora onde for, mas é caro. Então é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha trazido para vocês um olhar, né, para que a gente desperte realmente. Não fique achando que é uma coisa que está acontecendo lá na casa do vizinho que não pode acontecer comigo. Né? Eu dei o exemplo do meu filho em relação ao bullying. E espero jamais, né, precisar falar de algum outro tipo de exemplo que possa interferir na vida do meu filho, que ele tenha tentado realmente fazer algo contra a vida dele. Né? Então, que Jesus possa nos abençoar. Eu vou passar para fazer minha prece. Vai fazer a prece? Pronto. E eu agradeço, tá bom? Muito obrigada.